Meninas, boa noite, graça e paz, tudo bem? Tá dando 10 minutinhos aqui já, eu vou começar, tá? Pra gente já deixar a aula gravada e ficar mais fácil. Eu sei que algumas vão entrar depois, outras vão assistir amanhã, outro dia, enfim. Estou aqui. Sejam bem-vindas. Paz, Claudinha, bem-vinda. Paz, André. Então, gente, hoje eu mudei o ambiente. Eu fiz na semana passada lá no quarto da Manu, né? No quarto do Caleb. Aí hoje a Manu pediu pra gente fazer aqui na sala. Tô aqui na mesa da sala de estar, porque daí ela fica aqui na mesa comigo, que ela falou que ela não gostou de assistir online. Lá no quartinho do Caleb pequeno, aí ela teve que ficar em outro cômodo da casa acompanhando. Ela falou, mãe, não quero assistir online, quero assistir com você. Ela tá aqui na mesa comigo. Então sejam bem-vindas, literalmente abrindo a minha casa para vocês, como sempre, com muita alegria, muito temor também no meu coração. Amém? Eu quero orar e a gente vai iniciar essa aula para a honra e glória do nome do Senhor e aprender o que Ele tem para nós nesse dia. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidas em Teu nome, para aprender mais da Tua palavra, para aprender mais de Ti. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo, Ele venha em cada lar, cada lugar onde estiver uma mulher, Pai, onde tiver uma mulher assistindo essa aula, hoje ou depois gravada, que o Teu Espírito Santo possa visitar elas em nome de Jesus. Visita elas, Pai, toca na mente, toca no coração, quebra, Pai, todo impedimento, Deus, que muitas vezes nós temos na nossa mente, no nosso coração, de aprender coisas novas sobre o Senhor. Tua palavra diz que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Quantas de nós ainda estão presas em muitas coisas, mas nós estamos aqui porque cremos nessa palavra, porque queremos conhecer mais de Ti, para sermos livres, Pai, para vivermos essa liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós. Eu entrego essa aula nas Tuas mãos, eu peço que o Teu Espírito Santo venha me ajudar, venha me direcionar, que eu possa, Pai, em nome de Jesus, falar tudo aquilo que está no Teu coração, Deus, conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Manu, fecha a porta para nós lá da lavanderia. Tá barulho, porque aqui é a sacada para a rua. Graça e paz. Ontem eu escutei Ontem não, antes de ontem. Eu escutei uma ministração da Helena Tanuri. Ela tá com umas ministrações novas no YouTube. Eu gosto muito de ouvir ela. E ela estava falando, né? Quantos anos aquela mulher tem de ministério? E ela falou que toda vez que ela vai ministrar, ela sente um frio na barriga, ela fica nervosa. E eu, todas as vezes que eu venho aqui ministrar a palavra, o estudo para vocês, é o meu coração que fica assim, meio acelerado, porque é muito temor, né? Então, assim, eu tenho procurado aprender, tenho procurado cada dia mais aprender da palavra, na própria palavra, buscando em Deus, não revelações, mas buscando que Ele me revele a vontade dEle ali, naquilo que a gente lê. Então, assim, de uns tempos para cá, esse temor, ele tem aumentado no meu coração. Porque a gente tem visto muito, hoje em dia, né? As pessoas pregando muitas coisas fora da palavra, tem coisas que a gente ouve e aquilo não assenta no nosso coração, não assenta no nosso espírito. Então, o meu temor é de não falar bobeira. Coloca um anjo na minha boca, Senhor, para eu não falar. Eu não quero falar nada de mim, né? Nada do que eu acho, das minhas conclusões, não. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E aquilo que a gente não entender, a gente vai buscar em Deus para entender. Hoje nós vamos começar livros históricos, né? E nós vamos usar o nosso livro, tá? Quem tá aí com o livro, nós vamos usar página 67, que é a introdução aos livros históricos. Então, hoje eu não vou ler o livro com vocês, tá? Aqui na parede, na frente do computador, tá meus esquemas, para eu não me perder.
Então, assim, eu vou falando, vou ministrando e vocês vão aí acompanhando no livro, tá bom? Se eu achar que tem alguma coisa importante aqui no livro que vocês precisam grifar, eu falo, mas vocês são livres, né, para grifar. E como eu estava falando, acerca dos livros históricos, é tudo muito histórico. Então, o que a gente vai ver nesses livros históricos? A gente vai ver a história do povo de Israel. Mas a gente já não está vendo a história do povo de Israel? Estamos. Nós estamos vendo a história do povo de Israel desde o Gênesis, né? Quando Adão e Eva, então, caem, e o Senhor vai levantar um homem, ele levanta Noé, depois ele levanta Abraão, mas com Abraão ele faz uma aliança. Então, ali, quando ele faz uma aliança com Abraão, ele institui que ele vai criar, a partir da descendência de Abraão, uma nação. E ele troca o nome de Abraão para Israel. Então, é a nação de Israel. São os filhos de Abraão, agora chamado Israel. Esse é o povo, essa é a história. Vocês assistiram o videozinho que eu mandei lá no grupo? Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, assistam, vale a pena. Um pouquinho antes aqui da aula, a Manon estava assistindo. E por que eu coloquei ali? Porque agora, essa parte dos livros históricos, por mais que ela tenha profetas ali no meio, mais para o final dos livros, nós vamos tratar da história do povo de Israel. E a Bíblia é a história do povo de Israel. O que é a Bíblia? Lá no videozinho fala. A Bíblia conta uma única história. Então, são vários livros de vários autores contando várias pequenas histórias, e tudo isso é para contar a história de um povo. Tudo isso é para contar a história da nação de Israel e do seu Redentor. Então, Deus vai usar a nação de Israel, o povo de Israel, como centro para que toda a humanidade, é como se Israel fosse o centro mesmo. E nós, todas as outras nações, toda a humanidade, ela vai aprender e vai receber daquilo que Deus fez com Israel. Tá? Então, assim, agora nos livros históricos, nós vamos ver a história de Israel a partir do ponto que acaba o Deuteronômio. Então, nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Como que acabou o Deuteronômio? O Deuteronômio acabou, Moisés, com aquele povo ali na planície de Moabe, nas terras em volta da terra de Canaã. Então, eles já passaram no deserto. Todo aquele povo que saiu do Egito no deserto, que não creu, que desobedeceu às leis de Deus, aquele povo morreu, nasceu um outro povo, né, os seus filhos. Esse povo cresceu. Então, agora eles estão lá, já com um povo totalmente, são novas pessoas, aqueles, os mais velhos, aqueles que desobedeceram a Deus, eles morreram no deserto, muitos morreram a fio de espada, né, eles foram mortos mesmo. E agora, então, tem uma geração pronta para entrar na Terra Prometida. Então, ela está ali para entrar na Terra Prometida. O Deuteronômio acaba assim. As últimas páginas do livro de Deuteronômio é Moisés fazendo um discurso final, relembrando toda a lei de Deus, da Torá. Lembra que eu falei semana passada que não são só os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos como se fosse um esqueleto. É como se os 10 mandamentos fossem o centro. Mas desses 10 mandamentos, 613 mandamentos saíram. Porque toda vez que o povo caía, Deus então ia lá, perdoava, restaurava e dava novas leis. Leis do âmbito social, leis do âmbito cultural, leis, enfim, todos os tipos de leis. E aí, então, Moisés está ali, pertinho, nas planícies de Moabe, pronto para atravessar ali, o que divide essas terras é o Rio Jordão. Então, eles estão acampados ali para entrar na Terra Prometida. Porém, Moisés não vai entrar. Lembra que Deus falou para ele, quando ele bateu na rocha, Deus falou, toca na rocha, que ela vai dar água para o meu povo. Ele foi lá, falou para o povo, que o povo duvidou, falou, eu faço e aconteça, bateu na rocha.
Então, quando ele desobedece a Deus fazendo aquilo que Deus não pediu, porque Deus não pediu para ele bater na rocha, era para o povo ver a glória de Deus novamente, mas ele irado fez isso e Deus falou assim, por causa disso, você não vai entrar na terra. Então, o Deuteronômio acaba com isso. Moisés sabe que ele não vai entrar na terra, ele já está velho, ele vai falecer, e ele levanta, então, Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Então, agora, os livros históricos vão contar daí para frente. O povo pronto para entrar na Terra Prometida, sem Moisés agora, mas com Josué no lugar de Moisés, tá? Então, assim, é a história, se vocês quiserem anotar aí no caderninho de vocês, ou na apostila, melhor no caderno. A história dos livros históricos é a história do povo de Israel na Terra de Prometida, tá? Então, agora eles estão na Terra de Canaã. Todos esses livros, de Josué a Esther, são a história do povo na Terra Prometida. Então, os livros históricos é a segunda parte do Antigo Testamento. Eu mandei para vocês como que era a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é dividida em 3, né? Que é a Torá, que é as leis, o Neviim, que é os livros históricos e profetas, e o Ketuvim, que são os livros... como é que eles chamam? Manu, cadê aquela folhinha do Tanakh? Tá aí? Que a gente fala poéticos, tá? Então, no Ketuvim, para eles, é o poético. O que é os poéticos? É os salmos, os provérbios, eclesiastes, cantares. Então, para eles é dividido assim, em 3 partes. Na nossa Bíblia, hoje, cristã, protestante, nós estudamos de uma maneira diferente, né? Lá, quando a gente começou o estudo no livro, ele mostra esse esqueleto. Então, é o Pentateuco, que seria a Torá, as leis, os 5 primeiros livros, os livros históricos, que vêm de Josué a Esther, os livros de sabedoria antes dos livros proféticos, isso muda na nossa Bíblia, que daí são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e depois os proféticos, que vai de Isaías até Malaquias. Quando a gente estuda pelo formato da Bíblia hebraica, fica mais fácil por quê? Porque os profetas, esses livros proféticos que estão lá depois dos poéticos, que é os de sabedoria, esses livros foram escritos nesse período dos livros históricos, tá? Então, assim, de Isaías até Sofonias foram escritos durante o período dos livros dos reis. Tem Primeira Reis e Segunda Reis. Então, esses profetas viveram lá no período dos reis. Então, quando a gente chegar para ler lá Jeremias, Isaías, a gente vai ver que eles estão falando daquele período que a gente vai ler agora, de reis, tá? E Sofonias e Ageu até Malaquias é escrito na mesma época de Esdras, Neemias e Esther. Tá? Então, nós vamos por partes, nós vamos como estamos na nossa Bíblia mesmo, para ficar mais fácil, que a gente vai acompanhando conforme a Bíblia, a nossa Bíblia, ela não é cronológica. A nossa Bíblia, ela tem um corpo, ela foi ali, então, feito dessa maneira lá na Septuaginta. Lembra que a gente estudou no módulo passado? Então, nós vamos hoje começar a segunda parte do Antigo Testamento, que para nós são os livros históricos. Quais são esses livros? Eles são 12 livros. Na verdade, eles são 9. Mas na nossa Bíblia eles estão em 12. Por quê? Porque os livros de Reis, Samuel e Crônicas, eles foram divididos. Tá? Mas, tem lá primeira Samuel, segunda Samuel. Primeira Reis, Segunda Reis. Primeira Crônica, Segunda Crônicas. Mas eles não são 2 livros. Não é 2 livros de Reis, 2 livros de Samuel e 2 livros de Crônica. É um livro só. É que o rolo, o pergaminho, ele era muito grande. E aí, para eles, então,
organizarem, traduzirem e colocarem numa forma assim, para ficar mais de fácil entendimento, foi dividido. Mas não são 2 livros. Então, são 12 livros. Você pegar sua Bíblia ali, você vai contar 12 livros, mas na verdade são 9, porque Reis, Samuel e Crônicas é cada um, os 2 é um, entendeu? É 2 em 1. E aí nós vamos ter 2 divisões nessa história, tá? Nós vamos ver Israel entrando na Terra Prometida. Em Josué, o primeiro livro, nós já vamos ver o povo entrando na Terra. Deus vai mandar Josué, ser forte e corajoso, né? Que é um dos versículos mais conhecidos que Deus falou para Josué. Levanta e vamos entrar na Terra. Mas a Terra está habitada. Lá na Terra tem gigante, as cidades são fortificadas, não são cidades como hoje. Antigamente eram fortalezas, muros de quilômetros de extensão. E Deus falou assim, pronto, chegaram na Terra Prometida. Aquela terra que emana leite e mel. Mas não era só entrar e possuir. Eles tinham que entrar, guerrear, matar aquele povo, expulsar aquele povo para poder se apossar. Então, o que o livro de Josué vai mostrar? Justamente isso. O povo entrando cidade por cidade, né, região por região, matando reis, derrubando ali os reinados, matando muitas pessoas, destruindo algumas cidades. Tem cidades que eles entram, eles destroem tudo, Deus manda eles botar fogo em tudo. Por quê? Porque eles eram muito idólatras. É o que a gente mais vê no livro de Josué. Quando a gente entra ali no livro de Josué, o que a gente vê? O que mais irritava a Deus, a idolatria. Eles tinham muitos deuses. E para esses deuses, eles faziam sacrifícios horríveis, né? Eles sacrificavam crianças. Então, assim, era um povo mau. E qual é a solução de Deus? Aniquilar. Cortar o mal pela raiz. Então, ele vai falar para Josué muitas vezes, entra e mata todo mundo. Então, o que a gente vai ver? Que a gente vê muito no livro de Josué, nos versículos, que ele entrou e não deixou nenhum... tudo que respirava, ele matou, não sobrou nada. Então, tá. Hoje eu coloquei lá no grupo essa paginazinha aqui de Josué. Isso aqui é um resumo, como se fosse um cronograma de tudo que a gente vai estudar. E aqui, a gente vê, nessa primeira parte aqui, justamente isso, tá? Justamente isso. Isso que eu tô falando. Essa instrução que Deus dá para Josué. Então, a gente pensa assim, nossa, pastora, poxa, Deus não é amor? Hoje a gente pensa assim, né? Porque tem versículos que falam assim, que matou todas as mulheres, criança. E a gente olha para isso e a gente fica mesmo meio assim. Lembra que quando lá nos livros do Pentateuco a gente já viu isso. Deus abrindo o abismo, engolindo a família inteira de quem se rebelou contra ele. Então, assim, era realmente assim? Sim, era realmente assim. Então, por que Deus decidiu não? Porque ali Deus estava destruindo aquele povo cananeu. Primeiro, porque eles eram de uma corrupção moral enorme, que é isso que eu estou falando para vocês. E onde a gente vê isso? A gente vê lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 8. Tudo isso tá aqui, tá? Se vocês quiserem anotar, mas se vocês imprimirem ou depois for lá, eu tô seguindo essa ordem aqui, tá bom? Então aqui fala assim, ó, por quê? Porque eles eram muito corruptos moralmente. E a outra coisa que deixava Deus muito irado, sacrifício de crianças. Então a gente vai ver as pessoas sacrificando os próprios filhos, né? E onde que a gente vê isso, pastora? Onde está escrito isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 e 31. Está descrito que esse povo era assim, eles sacrificavam as crianças. Então tá. Então por causa disso, Deus, ele decidiu fazer um genocídio? Não. Deus não é genocida.
A gente tem que ter uma sabedoria para ler a palavra. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, porém ela foi escrita por homens? E o que a gente vai ver aqui nos livros históricos? Os livros históricos eles foram registrados por homens, por profetas, por escribas, e eles vão dando a visão deles do que está acontecendo. Então, assim, Deus matou tudo mesmo? Deus era um genocida? Não. E muitas vezes, no livro, a gente tem que ter a sabedoria, tô aqui me matando para ler esse número. São hipérboles, tá? O que é uma hipérbole? Parece que é, mas não é. Tá falando que é daquele jeito, que matou todo mundo, mas assim, em muitos casos não. Porque depois a gente vai ver que fala assim, que o povo de Deus casou com as cananeias. Então, tipo assim, casou com quem? Tinha matado todo mundo? Não, então ficou alguém vivo. Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria para ler, tá? Sei que tá melhor, pior, com óculos ou sem óculos. Então, a gente pode ver isso quando a gente percebe também, hoje eu li e eu até anotei. Quando Josué está ali conquistando as terras, a gente vai ver o povo. Lá no capítulo 9, os gibeonitas. Os gibeonitas, eles ouvem falar do Deus de Israel e eles temem no coração. E eles decidem, então, ficar do lado do povo de Israel. Porque o que aconteceu? Quando eles entraram na terra, todo mundo se levantou contra eles. Todos. Os reis, eles se ajuntavam, eles tinham medo de Israel. Então, eles levantavam, juntavam os exércitos. Os gibeonitas não. Os gibeonitas decidiram se unir a Israel. Então, eles se humilharam e se converteram ao Deus de Israel. Então, assim, Deus também deu essa chance. Aqueles que realmente se converteram, eles alcançaram a misericórdia de Deus. E isso é tão nítido que no segundo capítulo, a gente vai ver uma história de uma mulher, o nome dela é Raabe. Todo mundo que é crente, né? Assim, em um tempo conhece essa história. Era uma prostituta. Essa prostituta, ela escondeu os espiões que Josué enviou naquela terra. E ela reconheceu. Ela falou, olha, eu tenho ouvido falar do Deus de Israel, o Deus de vocês. Tem misericórdia de mim. Vocês vão matar esse povo. Ela falava assim, e eu sei que vocês vão conseguir, porque eu já ouvi falar quem é o Deus de vocês. Mas tem misericórdia de mim? Cuida, não mata a mim e a minha família. E aí ela cuida, né, esconde os espiões dos cananeus. E o que os israelitas fazem? Tem misericórdia dela. E depois, quando eles entram na terra, justamente quando eles entram em Jericó, eles matam todo mundo, mais Raabe e a sua família é poupada. Então, Deus não é um genocida, tá? Então, a gente tem que ter essa mente. E é um momento único na história do povo de Israel, tá? Porque limitado aos cananeus, Deus quer paz com todas as outras nações, tá bom? Então vamos lá. A história toda essa história que começa só em Josué, mas que vai para Juízes, vai para Reis, vai para Ruth, todas essas histórias, elas são baseadas, a narrativa delas é baseada na aliança de Deus. Que aliança? A aliança que Deus fez com o povo lá nos pés do Monte Sinai. Que aliança era essa, gente? Os mandamentos. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se vocês desobedecerem, serão amaldiçoados. Então, toda a história, até ela chegar lá no final, com Esther, a gente sempre vai ver a aliança de Deus como base. Até quando eles vão para o exílio. Por que Babilônia conquista a terra de Israel? Porque eles obedeceram. E Deus falou para eles: se vocês me desobedecerem, eu vou tirar vocês dessa terra. Eu vou espalhar vocês. E eles obedeceram. E a Babilônia veio e levou eles cativos.
Mas quando eles voltam, a misericórdia de Deus a gente vê também. Então, quando eles voltam do exílio, que eles voltam para Israel, que eles começam a construir, o que a gente vê? Misericórdia. Então, a gente vai ver as histórias de bênção, quando lá em Davi, lá na época do rei Davi, quando eles adoram a Deus, quando eles obedecem, nós vamos ver como o povo de Israel é abençoado com Salomão e vamos ver também como eles são amaldiçoados quando eles são levados em cativeiro. Então a gente vai ver essas duas facetas da aliança, as bênçãos e a maldição, tá? A posse da terra de Canaã, ela tá ligada, é como se ela dependesse da fidelidade de Israel à aliança. Quando eles são fiéis, Deus então intervém e eles se apossam da terra. Quando eles desobedecem, a gente vê Deus tira a mão de bênção e eles sofrem então a consequência da desobediência. Isso a gente vai ver em todos os livros, de Josué, de Juízes, de Reis, porque o que vai acontecer aqui? Nós vamos ver várias histórias. Como nós vimos de Gênesis a Deuteronômio, várias histórias do povo, alguns obedecendo, outros desobedecendo. Ali, nos livros históricos, nós vamos ver a mesma coisa, tá bom? Várias histórias que ligadas vão trazer uma mensagem. Igual no Gênesis, até o Deuteronômio, que eu falei para vocês que não era para ficar preocupada, né, com certos detalhes. A gente precisa tirar a mensagem principal. Tem coisas ali que são importantes? E a gente tem que levar o pé da letra? Tem. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender a mensagem principal. A gente tem que ver o que Deus está falando nas entrelinhas. O que Deus está querendo me mostrar com esse monte de historinha? Porque a gente vai chegar lá no livro de Ruth e tipo assim, vai cair assim, ó, de paraquedas, está falando de Israel, de repente cai de paraquedas a história de Ruth. Você faz, gente. Aí de repente cai de paraquedas a história de Esther, que não tem nada a ver, assim, com o que a gente está vendo. E aí, o que Deus quer falar? A gente precisa ter discernimento. Por isso que eu oro. Espírito Santo, me capacita. Jesus orou assim: Pai, graças te dou, porque revelaste os teus mistérios aos pequeninos. Então, assim, é Deus que revela. Quando Jesus vem na Terra, ele prega de que forma? Por parábolas, por histórias. E a gente fica falando assim, os discípulos, né, eles ficam, gente, muitas vezes eles perguntam, mestre, o que você quer dizer com isso? Então, assim, essa é a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. Por que ela foi escrita assim? Ela tem um propósito. A palavra mesmo fala para aquele que lê com o coração e o espírito ligado no Espírito de Deus entenda. E aquele que não é para entender, aquele que só está lendo ali por maldade, muitas vezes para usar aquilo contra o Deus, ele não vai entender nada. É complicado, mas é simples. Depois que você se liga com o Espírito Santo, fica simples. Ai, ai. Vamos lá. Então tá. A posse da terra de Canaã, ela depende totalmente da fidelidade do povo à aliança. Quando a gente ouve ministrações sobre Canaã, até mesmo quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim: Canaã deve representar o céu, né? A nossa terra prometida, lá para onde nós vamos, né? Que lá tudo perfeito. Essa leitura, ela é errônea em certo aspecto. Por quê? Primeiro, que a terra de Canaã, ela não é o céu. Não é o céu por quê, pastor? Porque no céu não vai ter guerra, não tem batalha, lá não existe inimigos. E em Canaã, o que a gente mais vai ver é guerra. É eles guerreando, é eles batalhando. É o povo de Deus tentando matar e tentando tirar e tentando expulsar aquele povo que não obedecia às ordens do Senhor, que não deixava o Senhor habitar no coração. Isso não vai existir no céu, né? A palavra fala assim, vamos abrir para ficar mais fácil. Efésios, peguem a Bíblia de vocês e vamos ler Efésios. Lembra que eu falei que
a gente nunca pode, nunca pode não. A gente sempre deve procurar as respostas da Bíblia, as perguntas da Bíblia na própria Bíblia. A gente tem que procurar as respostas ali. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode pegar aqui um versículo e falar assim, eu estava orando e Deus me falou aqui que esse negócio aqui que aparece, ó, essa arma, é isso. Não. Vamos na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de armadura, o que isso quer dizer? A Bíblia fala de armadura em quais outros textos? Qual é o contexto? Então a gente vai sempre perguntando para a própria Bíblia. Isso a gente precisa fazer assim no Apocalipse, porque o Apocalipse é cheio de símbolos, cheio de coisas. E as pessoas falam assim: não, isso aqui é isso. A Bíblia não fala nada sobre isso? Então, quando a Bíblia fala de dragão, aonde mais a Bíblia fala de dragão? Ela está comparando ao quê? Então, na Bíblia estão as respostas para a Bíblia. Tá bom? Então, a gente vai, para entender aqui um pouquinho de Canaã, a gente vai em Efésios. Abram em Efésios capítulo 1. Deixa eu ver aqui a minha Bíblia, que eu não tinha deixado aberta. Efésios 1, versículo 3. Ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Onde estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, aonde que estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais, com Cristo. E aí, olha agora em Efésios também, capítulo 6, versículo 20. 6:20. Fala assim, ó. 6:20? Ou é 6:12? Peraí, deixa eu olhar aqui. Olha lá. Tá falando sobre a armadura de Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, onde estão as nossas bênçãos e onde está a nossa guerra? Nas regiões celestiais, tá? Então, assim, Canaã representa esse lugar. Hoje, a gente não luta mais com inimigos físicos. Você não foi chamada para matar o teu irmão, né? Você não foi chamado para esfaquear. Não, essa terra é minha, sai daí, chega matando, você vai ser preso. Mas o Senhor te colocou numa terra para você poder batalhar de maneira espiritual. Então, as tuas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais e espirituais. E as suas armas também, tá bom? Então, as suas armas, os poderes, seus poderes, eles não são contra pessoas. Gente, hoje a nossa luta não é mais contra ninguém, nem contra autoridades políticas que demonstram perseguição para a igreja ou que demonstram perigo real para os cristãos. A nossa luta não é contra as pessoas. Tenha isso muito claro. Não se desgaste. Não ande ansiosa. Não perca energia lutando contra ninguém, minha irmã, porque
essa não é a sua batalha. As suas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais e as suas guerras também. Nossas guerras hoje são contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá bom? Então, a batalha em Canaã, ela é contra, hoje a nossa batalha em Canaã, ela é contra isso, contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Olha que interessante. Quando Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito, lembra que eu falei Israel é o centro, a história de Israel é o centro e de toda a humanidade ao redor. É a humanidade do povo de Deus, tá? Então, assim, as pessoas que não creem em Deus e que não creem que Cristo é o Filho de Deus, para elas nada serve, mas para nós. Então, a gente tem que olhar para a história de Israel para entender a nossa história. A gente tem que olhar para os erros de Israel para não cometermos os mesmos erros. E a gente tem que olhar para o molde que Deus deu para aquele povo para entender que é o molde que o Senhor quer para nós. Então, quando Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho, então eles estão saindo da escravidão e entrando agora num caminho onde eles vão para a Terra Prometida. Então imagine você que o Mar Vermelho é quando o Senhor te tirou. Ele te tirou do mundo. A travessia do Mar Vermelho é você deixar o mundo para trás. Você deixou, você saiu daquele lugar de escravidão, aonde o povo era idólatra, aonde só pensava em trabalho, aonde você era escravo. Você saiu daquele lugar. E agora você você vem pelo deserto, você vai aprender do Senhor, ele vai te ensinar. Por isso que você está aqui nessa aula de Bíblia, porque você precisa aprender a Bíblia. Se você não aprender a Bíblia, né? Então você vai entender o que o Senhor espera de nós, e aí você vai entrar na Terra Prometida. Você vai entrar num outro nível de vida. Você vai deixar de ser carnal. Quando você estava no Egito, no deserto, na verdade, quando você estava no deserto, a sua luta é carnal. É contra você mesma. É contra os seus desejos. O povo queria comer cebola. E Deus falou assim: tem pão, maná. O povo queria voltar para o Egito. Eles queriam. Era aquilo que estava entranhado neles. Então, a sua luta, a sua primeira luta, é contra você mesmo, contra a sua carne. Agora, quando você passa de nível, quando você entende que você precisa entrar, aonde, pastora? Nesse lugar que Efésios fala, nas regiões celestiais. Então, agora, eu quero entrar nesse lugar de bênção. Não é, gente, no lugar da bênção de prosperidade. Essa bênção não é um casamento. Essa bênção não é um emprego. Essa bênção não é uma casa, não é um carro, não é filho. Não é essa bênção. Tudo isso é bênção. Mas não é essa bênção que o Senhor te prometeu. E a sua vida não pode girar em torno disso. A sua busca por Deus, ela não pode girar em torno daquilo que você quer. Jesus nunca disse que ia te dar tudo que queria. Pelo contrário. Ele falou assim: eu sou o exemplo, me siga. O que ele teve? Nada. Não tinha nem casa para morar. A palavra fala que ele colocava a cabeça numa pedra para dormir. Então, se a sua busca cristã, se você está na igreja, se as suas orações, de todo esse movimento que você faz, é por bênçãos, vamos dizer assim, nesse mundo, você vai padecer nesse mundo. Você nunca vai sair desse lugar de deserto. Agora, quando você entende que você precisa habitar num lugar mais alto, e é um lugar que emana leite e mel, é um lugar onde as bênçãos celestiais elas estão disponíveis para você, é onde Cristo está, que esse lugar ele conquistou para nós. Ele falou assim: eu vou para o meu Pai preparar um lugar para vocês. Então, é nesse lugar aí você vai atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã. E aí lá em Canaã, você vai ter batalha.
Não estou falando aqui que você começa a ler Josué, tomara que vocês tenham lido, né? Toda essa aula eu dou achando que vocês leram. Lá em Josué, o que você vê? Eles entrando, guerra, guerra, conquista. E agora? Outra terra. Guerra, guerra, conquista. E agora? Outra terra. Aí se montou um monte de rei. No capítulo 9, acho que é. No capítulo 9, os reis, eles se reúnem, todos. A palavra fala que é um exército numeroso, enorme, contra Israel. Deus fala assim para Josué, não temas, faz só o que eu mandar. Deus manda ele cortar o tendão dos cavalos, depois vocês procurem lá certinho, não quero falar bobeira. E faz o que eu mandar que eu vou entregar nas tuas mãos. Josué faz lá exatamente o que Deus mandou. E Deus entrega o lugar nas mãos. E a nossa vida? A mesma coisa. Deus, você vai falar assim, Deus, mas não dá. Nossa, olha, ali é difícil. Deus vai falar assim, vai lá, faz isso, eu vou te dar. Vai, conquista. Os lugares celestiais, eles estão habitados. A palavra fala que os demônios e as potestades, o que é potestade? Eles estão nos ares. Então nós precisamos batalhar contra eles. Mas que jeito? Com armas espirituais. E qual é a maior arma espiritual? Qual era a maior arma espiritual do povo de Israel? Obediência. Obediência. No capítulo 4, no capítulo 7, a gente vai ver a história de Acã. Então, até agora, por enquanto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, eles estão tendo vitória, né? Eles vão lá para Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, era impossível de entrar. Deus falou assim para eles, vocês vão só rodear. Rodeia. 7 dias. Manda a arca na frente e o povo vai atrás. Rodeou um dia, rodeou 2 dias, rodeou 3 dias. No 7º dia, as muralhas caíram. E eles entraram e eles derrotaram tudo. Todo o exército, eles tomaram posse da terra. Então, até o capítulo 6, eles estão assim, indo à frente, eles vão, obedecem, e Deus, tudo que Deus fala para eles, eles fazem. Uma das coisas que Deus fala para eles é não toquem em nada consagrado. Porque eles tinham templos, eles tinham riquezas, mas lembra que eu falei que eles eram idólatras? E eles tinham muitas coisas. E Deus falava assim, não toquem em nada. Eu não quero nada dessas coisas. Mas no capítulo 7, a gente vai ver Acã. Abre lá Josué, capítulo 7. Olha o que aconteceu. Os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. É um povo. Foi Acã que pecou, e a ira de Deus se acendeu contra todos. Então, quer dizer, um pecou, todos vão ter a consequência. Sucedeu que Josué enviou homens a Jericó, a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhe: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida.
Diante disso, o povo desanimou completamente. Eles estavam ganhando todas as batalhas. Aí Josué manda eles espionar essa cidade de Ai. Eles vão lá e espionam e falam: não, é pouco. Eles são em poucos, não precisa levar todo o exército. Manda 2 ou 3 mil. E aí o exército de Ai vem para cima deles, bota eles para correr. E quando eles estão fugindo, matam muitos. E eles se desanimam. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim o Senhor, o Deus de Israel, diz: há coisas consagradas, a destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que o Senhor fez. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. E Acã respondeu: É verdade. Eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E o que fiz foi o seguinte: quando ouvi entre os despojos, o que fez? Quando vi entre os despojos uma bela capa feita onde? Na Babilônia. 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no colchão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam as coisas escondidas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e a levaram a Josué. E todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que ele possuía no vale de Acor. Disse Josué: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejarem também os seus, e queimou tudo e todos com eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje.
Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Eles perderam a batalha. E qual era o medo de Josué? Da mesma maneira que os reis estavam ouvindo que eles estavam ganhando e estavam temendo o nome de Deus, quando os outros ouvissem que eles tinham perdido de uma cidade pequena como Ai, eles iam se fortalecer. E aí, Josué, então, vai até Deus e Deus revela. E o que faz? Destrói. Destrói ele, destrói a família, destrói tudo. E depois eles vão de guerra, Deus dá uma estratégia, eles vão à guerra de novo contra Ai e eles ganham. Então, eu li tudo isso para quê? Por que a gente tem que entender? A obediência levava à bênção. E a desobediência, a maldição. Deus falou: não peguem nada, nada consagrado. Deus estava dando uma terra para eles. A riqueza da terra era enorme. Olha, ele cobiçou uma capa, um pouquinho de prata e uma barra de ouro. E ele quase pôs tudo a perder. Então, assim, a obediência é a chave que destrava, tá? Então, quando a gente está em Canaã, quando nós estamos nessas batalhas, a obediência vai levar à bênção e a desobediência vai levar à maldição, tá? Existe outra coisa que a gente vai ver forte, na verdade são 5 pontos que nós vamos ver aqui nesses livros históricos. O que? Nós vamos ver uma mudança na forma de governo, né? Vai deixar de ser teocracia e agora, então, vai vir a monarquia. Até agora não tem rei, né? Nós vamos ver sendo levantados reis em Israel. O que acontecia em Israel? Israel era clã, né? Tinha ali os líderes as nações. Não é nação que eu quero falar, outra palavra. Jesus. As tribos. As tribos eram sobre os filhos de Abraão, né? Então existiam 12 tribos. E essas tribos tinham os seus líderes, mas não existia um rei sobre todos, né? Eles faziam tratados. Então a gente vai ver a monarquia vir à tona. Outra coisa que a gente vai ver, o surgimento do ministério profético. Isso é tremendo, tá? É uma coisa que está no livro lá para frente, mas eu acho que cabe a gente ler aqui. Peguem o livro de vocês, na página 172. Minha garganta vai ficando seca de falar. Porque não existia ministério profético ainda, né? Existia Deus levantava os homens e eles serviam a Deus ali como sacerdotes, eles eram líderes, mas então agora a gente vai ver o surgimento do ministério profético nessa história. E o que é o ministério profético? Olha, na página 172 do livro, a gente vê aqui, os profetas exerceram seu ministério desde a época dos reis. Então, eles vão surgir lá em 1ª e 2ª Reis, até o retorno do cativeiro da Babilônia, que quando termina lá com Esdras e Neemias. Além disso, a nação hebraica, Israel, é o centro desses 2 conjuntos de livros. As outras nações são vistas somente em relação a Israel. Então, quando a gente estuda as profecias, é fundamental conhecer o período em que elas foram pronunciadas, pois a história frequentemente trará sua interpretação. Então, quando a gente for estudar lá as profecias, a partir de Isaías, a gente tem que entender a história. Por isso que a gente vai estudar Reis, Samuel, porque daí a gente vai ter a interpretação daquelas profecias, tá? Os livros proféticos, eles foram escritos na época do declínio espiritual e moral de Israel, pois os profetas só eram levantados quando o povo se afastava do relacionamento e da aliança de Deus. E aqui em Josué, a gente vai ver o povo começar a entrar na terra
e não vai demorar muito para eles começarem a declinar espiritualmente, a cair moralmente. Porque nós vamos ver que Deus vai mandar matar o povo, eles não vão matar todos, alguns vão fazer aliança, e aí eles vão começar a deixar entrar a idolatria, e aí vai. Começa a misturar e eles começam a declinar no cumprimento da aliança, em obedecer à aliança. Então Deus vai levantar o quê? Vai levantar profetas, tá? Vai levantar os profetas. Estes homens, eles foram uma classe que Deus usou como um recurso de emergência, quando os reis e os sacerdotes falhavam. Os profetas eram a consciência moral da época. No Antigo Testamento, a gente vai ver também aqui nos livros, eles sendo chamados de videntes ou homens de Deus. A gente vai ver o rei falando, alguns textos dos reis falando assim, manda chamar o homem de Deus, manda chamar o vidente, fulano de tal, e aí são os profetas, porque eles consultavam os profetas. O profeta, ele não era necessariamente alguém que predizia o futuro, mas alguém que falava em nome de Deus. Então, quando eles queriam uma orientação, eles também buscavam os profetas. Isso vai começar a aparecer agora, tá? Nos livros históricos, de acordo conforme vai sendo levantados os reis, a monarquia, aí a gente vai ver, então, Deus levantar os profetas, tá bom? Porque Deus levanta os líderes, os reis, a palavra diz que todo líder, todo reino, todo governo, ele é levantado por Deus na terra, até hoje. E nessa época, o que Deus fazia para cuidar ali daquele rei? Levantava os profetas. Então, os profetas, eles tinham essa missão de investigar, de ficar ali cuidando para ver se aquele rei estava fazendo as coisas conforme Deus tinha mandado. Então, nós vamos ver Samuel mesmo, indo alertar o rei, né? Elias indo falar com Acabe. Por quê? Porque era o papel deles. Eles levavam direção de Deus e eles também alertavam a Deus. Ou alertavam os reis. Davi, quando peca, Natan vem e fala, olha, o Senhor falou que você pecou. Conserta. Então, os profetas, eles vinham nessa qualidade, tá? Eles eram como se fossem inspetores ali, da parte de Deus, dos reis, do povo de Israel. E aí, então, a gente vai ver a monarquia, vai ver surgir os profetas, a gente vai ver a divisão das tribos, a gente vai ver agora as tribos se dividirem. Então, a gente vai ver ali em Canaã, a tribo de Judá, que é a parte sul da terra de Canaã, com a capital de Jerusalém, e a gente vai ver Israel, aqui vai ser chamado Judá, e a gente vai ver o outro lado de Israel, se tornando então a parte norte, que são as 10 tribos com a capital Samaria. Então a gente vai ver acontecer essa divisão aqui nos livros históricos. Por enquanto as tribos estão juntas, agora elas vão se dividir em Israel e Judá. Jesus vem da tribo de Judá, né? Lá onde a capital é Jerusalém, são só 2 tribos, lá em Judá, e as outras 10 tribos ficam em Israel, com a capital de Samaria. E a gente vai ver também a conquista dos inimigos, dos babilônicos, levando o povo de Israel para o cativeiro. Uma das partes, assim, mais tristes, você chega e olha aquilo, dá uma tristeza no coração, porque, assim, eles desobedecem a tal ponto que Deus entrega a nação para a Babilônia, né? E Babilônia vem lá de Babel, né? Aquela nação má, aquela nação totalmente fora dos preceitos de Deus, e ela vem, então, e leva Israel cativo. E outra coisa que a gente vai ver, o retorno desse cativeiro. Que daí é quando a gente entra lá em Esdras, em Neemias, que a gente vê o povo voltando para Israel, mas Israel está totalmente destruída. E aí a gente vai ver eles trabalhando para levantar novamente a cidade, para reconstruir as muralhas, para reconstruir as cidades. Isso são coisas históricas que a gente vai ver acontecer aqui nos livros históricos, tá bom? E agora, eu quero falar com vocês um pouquinho, a gente não vai passar das 9, já é 8h35, mas eu vou ter que fazer as aulas assim,
É aproveitar cada momento, porque são, como eu falei, 9 livros. E a gente não vai conseguir, igual no outro módulo, que a gente usava 2 aulas para um livro, né? Então, provavelmente a gente fala de Josué hoje, na outra aula a gente já vai ter que entrar em Juízes e de repente já entra também ali em Ruth. Então a gente vai caminhando assim, tá? Então eu quero falar de Josué. Por mais que a gente já tenha falado aqui bastante do livro, eu quero falar um pouco dele, de Josué. Quem era Josué? Josué, ele foi levantado para ser o sucessor de Moisés, aquele que veio no lugar de Moisés. Completar a obra que Moisés tinha começado ali com o povo de Israel. Então, assim, Josué, ele era um homem de fé inabalável. Deus viu nele uma fé inabalável, como viu em Caleb. Caleb é aquele que foi espionar a terra e voltou com boas novas. Quando todo mundo tinha medo, Caleb voltou ali com boas novas, com animado. Não, a gente consegue. Josué, ele também tinha uma fé inabalável. Ele foi o sucessor de Moisés. E o que a gente vê num sucessor? Normalmente, aquela pessoa que ela vem depois de você, ela tende a ser melhor que você. Por exemplo, um professor. Eu, né, tô aqui ensinando vocês. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu vou ficar muito feliz se amanhã eu olhar para Manu, olhar para alguma aluna minha aqui e eu ver que vocês foram muito na frente, porque quer dizer que o meu trabalho foi bem feito. Quer dizer que eu cumpri a minha parte. Por exemplo, Elias e Eliseu. Elias faz grandes milagres, mas Eliseu faz muito mais. Né? Jesus vem na terra e ele faz muitos milagres, mas os discípulos dele fazem mais. Ele fala assim: vocês ainda farão maiores, muito mais e maiores milagres do que eu. Então, assim, Josué foi esse que foi levantado no lugar de Moisés. Então, assim, ele foi tão bom quanto Moisés e ele fez muito mais. A gente vê Moisés de Gênesis a Deuteronômio, Josué a gente não vai ver ele em tantos livros assim, porém aquilo que ele faz é de uma grandeza enorme para o povo de Israel, para a história de Israel. Ele é um prefigurador de Jesus Cristo. Muitos dizem que Josué aponta para Jesus. O papel que Josué fez aqui com o povo, na história de Israel, é o papel de Cristo na sua vida e na minha vida. Então ele prefigurou, né, Cristo aqui no Antigo Testamento. O nome Josué quer dizer Jesus. Você sabia? Sabia, Manu? Josué traduzido é Jesus. Então o nome Josué, ele vem disso. Ele vem dessa palavra, Jesus. A tradução de Josué é Jesus, tá? O que a gente vai ver quando a gente olha para o livro de Josué e sempre lembra passagens importantes e que Josué estava ali, então, intermediando. A história de Raabe, que é essa que eu falei para vocês, da prostituta, né? Porque da linhagem dela lá na frente depois, Raabe vai entrar na linha genealógica do Messias, né? Então Raabe é uma das histórias maravilhosas que a gente acha no livro de Josué. Outra história, a travessia do Rio Jordão, que é tão bela e tão grande quanto a travessia do Mar Vermelho e tão importante quanto, né? Deus vai repetir aquele milagre maravilhoso da travessia do Mar Vermelho agora no Jordão, porque esses que atravessaram o Jordão, eles não viram o Mar Vermelho se abrir. Os que viram o Mar Vermelho se abrir morreram, né? A queda das muralhas de Jericó, né? Um milagre maravilhoso que só dependeu da obediência dele. As muralhas vieram ao chão, né? Com a obediência de fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Essa história que eu li para vocês, o pecado de Acã, também é uma história forte e que a gente tem que trazer na memória desse livro de Josué. Outra coisa que a gente fala em Josué e lembra. A Manu não vai lembrar, que ela não é crente antiga. Mas na minha época, tinha uma musiquinha assim, que falava assim: Josué orou, 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 e o sol parou.
Então tem essa passagem, quando Josué ora, o sol e a lua param por quase um dia todo. E isso, gente, a ciência já comprovou que existiu esse dia onde o sol e a lua parou. Então, assim, quando a gente fala assim, Josué, a fé de Josué, o caráter de Josué, gente, era irrepreensível. Moisés fala isso, né? Então, assim, a oração dele fez o sol parar. Forte, né? Eu acho que é uma das histórias, uma das coisas que ele fez mais forte. Deixa eu achar aqui onde está. Capítulo 10. O dia em que o sol parou. Aí lá no versículo 12 e 13, fala assim, ó. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gideão. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, esse livro de Jassar nós vamos estudar sobre ele. É um livro que não está na Bíblia. Não sei se ele é considerado um livro apócrifo, mas ele é um livro histórico que traz muita coisa. Foi escrito aqui na época dos livros históricos, mas ele não entrou na Bíblia, né? Ele não passou por aquele crivo. Mas no livro de Jassar fala: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Esse livro de Jassar, ele traz grandes marcos históricos que aconteceram nos reinados. Então a gente vai ver ali tem muitos reis. Ele vai falar das coisas que aconteceram nos reinados dos reis. É como se fosse um registro dos reinos, esse livro de Jassar. E lá no livro de Jassar tem essa situação aqui onde Josué ora e o sol para. Outra coisa que a gente precisa três coisas eu falaria que a gente precisa tirar do livro de Josué. O que a gente estava falando até agora, obediência à palavra. Essa obediência, ela vai além, é a obediência aos mandamentos, né? É a obediência à aliança de Deus, que hoje para nós ela é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente cumpre essas duas coisinhas que parece tão fácil, a gente não é que a gente anula as outras leis. Todas as outras leis são fáceis. Elas se encaixam. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi assim que Jesus ensinou. Outra coisa que a gente aprende, muito importante, vida de santidade. Josué levava uma vida de santidade. E todas as vezes que a gente lê aqui, o Senhor falando sobre santidade do povo. Você viu? Entrou as coisas consagradas, Deus falou assim, vocês podem parar tudo. Manda o povo se santificar, arranca todas essas coisas do meio de vocês, e aí, então, eu vou voltar a agir com vocês. Então, a importância da vida com santidade e a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, tá? Essa história mesmo que eu li aqui para vocês de Acã, olha que tremendo. O Senhor falou para eles que era para eles se santificarem e se apresentarem no outro dia. Josué ouve as ordens de Deus. Ele vai chamando. Ele não, olha o tanto, pensa o tanto de gente que tinha. Ele não sabia quem era. Mas Deus, pelo Espírito, né? O Espírito Santo que estava ligado ali a ele, foi falando para ele: chama a tribo de Judá, chama esse clã, chama esse homem dessa família e chama essa pessoa. Então, assim, Josué, ele é um homem que tem uma sensibilidade ao Espírito Santo maravilhosa, que também é algo que a gente dá para a gente aprender nesse livro. Amém? Se vocês não leram o livro de Josué ainda, vocês vão ler, tá? Por favor. Porque agora vai ficar mais fácil de entender. Mas nós vamos passar bem rapidinho para o livro, tá? Pega o livro de vocês lá no capítulo 10, que é sobre Josué. E aqui vai falar
mais ou menos tudo que eu falei para vocês aqui durante a aula, tá? Eu só quero ler algumas partes aqui com vocês para a gente dar destaque, pegar esses 15 minutinhos que ainda temos de aula e vamos dar uma atençãozinha especial, tá bom? Aí semana que vem a gente entra com a apostila no livro de Josué. Olha lá. Abre lá na página 72. Que fala assim, ó. Josué, ele é o personagem principal e todo o livro cobre a sua carreira. Então, o livro de Josué, ele é o personagem principal. Ele sempre esteve junto a Moisés. Então, olha aí, isso são coisas importantes para vocês saberem onde está. Ele era seu servidor. Lembra que eu falei que ele foi o sucessor de Moisés? Josué, ele subiu com Moisés ao Monte Sinai. Aonde está isso? Olha aí, está no livro. Êxodo 24, versículo 13 e 14. Tá bom? Ele estava constantemente junto à tenda da congregação. Êxodo 33, versículo 7 a 11. Tá tudo aqui no livro, tá? Nessa parte aqui, ó, nesse parágrafo. Ele foi o capitão do exército de Israel contra os amalequitas. Êxodo 17, versículo 8 a 13. E um dos 12 líderes eleitos para espiar a terra prometida, que está em Números 13, versículo 16. Então, aqui é tudo que eu falei, ó. Josué, ele tinha, portanto, uma fé inabalável, um caráter irrepreensível. Por isso que ele foi escolhido para suceder Moisés na liderança do povo de Israel e tomar posse das promessas de Deus. Josué foi um tipo de prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. Na verdade, seu nome hebraico, traduzido para o grego, significa literalmente Jesus. E aqui, gente, depois, na página 73, aí vem algumas coisas que é tudo aquilo que eu já falei aqui com vocês. Para a gente fechar a aula, eu queria falar, assim, tudo que a gente fala aqui é de acordo com a palavra, e igual eu falei para vocês, eu tenho buscado aprender. Então, assim, buscar o entendimento por si, para a gente saber, sabe? Ah, eu já li Josué, lá em capítulo tal fala isso, ah, tem a história tal. Isso não muda ninguém. Então, assim, o que a gente precisa? E eu sei que vocês têm também buscado isso, mas o que vocês precisam ter no coração? Que a gente pode e deve aprender com tudo isso e trazer isso para a nossa vida. Porque se não fosse para a gente trazer isso para a nossa vida, não teria importância nenhuma a gente ler. Só conhecer por conhecer, nós estamos lendo lá Provérbios. Se vocês leram o capítulo de hoje, capítulo 4, eu gosto muito do livro de Provérbios. Ontem estava forte e hoje também está. Provérbios 4 fala assim, ó. Quando eu era menino, versículo 3, 4:3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me dizia e ensinava: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria. Ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará um presente a você, uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você seguir por elas, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. E aí ele vai falar dos ímpios. Mas por que eu tô falando isso? Hoje nós lemos, né? Essa era a leitura do dia. E ele fala muito disso. Adquire sabedoria.
e entendimento. Adquire sabedoria e entendimento. Para a gente adquirir sabedoria e entendimento da parte de Deus, a gente precisa ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Já falei isso para vocês, repito, é muito importante nós congregarmos, nós ouvirmos a palavra no domingo, seja lá que dia que você escolhe para ir na igreja, mas o conhecimento da palavra, ele é pessoal. E essa sabedoria e esse entendimento que a própria Bíblia está falando para você buscar, está nela mesmo. Quando a gente lê todo o livro de Provérbios, a gente consegue entender que essa sabedoria que ele tanto fala é o próprio Jesus Cristo. Porque ele que tinha toda essa sabedoria, ele quando veio à Terra demonstrou para nós toda essa sabedoria. Mas a gente precisa buscar. Então a sabedoria e o entendimento, ele vem de acordo com a sua busca, tá bom? Que você sempre tenha isso em mente. Eu não estou aqui para que vocês aprendam tudo da Bíblia, decorem versículos. Não é isso. Você pode aprender, você pode decorar, mas qual é a minha intenção? E eu creio que é pelo que o Senhor me chamou no meu coração. Vai e ensina as pessoas a me encontrarem na palavra. O Senhor está na palavra, né? Que palavra? Na Bíblia. O Senhor está na Bíblia. Ele está nessas histórias, né? Quando a gente vê ali, se você viu quem era o Josué, Josué estava com Moisés. Josué subiu no Monte Sinai. Josué estava à tenda do encontro. Josué foi levado, foi escolhido como espião para entrar na terra. Por isso ele foi apto para ir e liderar o povo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu escutei um testemunho que a Jaque mandou para mim, maravilhoso, a pastora Sandra Alves, acho. E ela tem um testemunho muito forte de libertação, ela servia outros deuses, vamos dizer assim, para a gente não entrar em nome de religião. E hoje ela conheceu Jesus Cristo, tem a vida restaurada, e ela falou uma coisa muito forte. Ela falou assim: você não precisa, que ela fala que ela foi alcançada, o amor de Deus alcançou ela na boca de uma criança. Diz que a criança via ela e falava assim: ah, Sandra, se você soubesse como Jesus te ama. E ela estava ali, bêbada, na rua, seminua, em situações assim de calamidade. E essa criança olhava para ela e falava isso. E diz que isso foi confrontando o coração dela. Ela falou assim: então, irmãos, vocês não precisam de muito para alcançar as vidas. Aí ela falou assim: mais um pregador? Sim. Aí ele precisa estudar. Aí ele precisa conhecer. Então, você pode ser bênção aonde você for. Porém, a gente tem chegado num tempo que as pessoas têm sede de entender quem é Deus. As pessoas querem entender. As pessoas querem servir a Deus com excelência. As pessoas querem servir a Deus de uma maneira correta, porque hoje muitas pessoas dizem servir a Deus. E aí, como que você vai ensinar? Como que você vai embasar? Isso agrada a Deus ou isso não agrada? O que é o pecado? Hoje aqui em casa, à tarde, eu, a Manu e o Fernando, nós ficamos numa discussão aqui. Se a gente tivesse que responder essa pergunta, o que é o pecado? Você sabe o que é o pecado? O pecado em si não é a atitude pecaminosa. O pecado, o que é o pecado? A pessoa vai chegar em você e falar assim: mas tá, eu sou perdoada dos pecados. Mas o que é o pecado? Então você precisa estudar. Porque a gente não sabe até quando, né? A gente vai ter Bíblia na mão, a gente vai ter acesso, igual a gente está tendo aqui. O mundo caminha para um caminho que a gente já está se desenhando na nossa frente. Então é tempo de adquirir sabedoria e entendimento. Esse é o desejo do meu coração. Se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, eu ia ler Provérbios 4 e eu ia falar: adquire sabedoria e entendimento e não esqueça dessas palavras. Então, ainda eu falei pro Fernando ontem, falei, você já pensou se chegar um dia que a gente não vai mais poder ter Bíblia em casa, a gente vai ter uma vontade de ler a Bíblia? Ele falou: amor, se a gente tiver internalizado
o que a Bíblia ensina e a gente viver, a gente precisa da Bíblia. E é verdade. Então, assim, é muito bom estudar. E a gente está em tempo oportuno de adquirir sabedoria e entendimento. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Hoje nós estamos em poucas aqui, são muitas alunas, poucas estão conseguindo assistir ao vivo. Eu oro todos os dias para que nenhuma desista, para que elas não percam isso, porque nós estamos em tempo de adquirir sabedoria e entendimento. Para quê, Vanessa? Para viver. Para viver o cristianismo verdadeiro e assim, então, a gente, vamos dizer assim, disseminar o amor de Cristo, né? Então, nós precisamos aprender e precisamos entender. Amém? Já são 8:45. Eu queria agradecer todas vocês que ficaram aqui. Deixa eu ler os recadinhos. Oi, Bruna. Então, gente, é bênção, tá? Eu sei que nem sempre é fácil, mas é extremamente necessário para esse tempo que a gente aprenda, que a gente leia, que a gente estude, que a gente ore, que a gente medite. Vamos investir enquanto a gente pode, né? Esse tempo no Senhor, porque é tempo de viver o cristianismo. É tempo das pessoas olharem para nós e falar: não, essa aí é crente, mas ela é diferente dos outros crentes. Porque misericórdia, né? Quantas vezes a gente fala que é crente e a pessoa fala: ih, crente? Então, gente, a igreja ela tem dado mau testemunho, né? E não é de hoje. Mas que as pessoas possam olhar para você e saber, e ver, e sentir. Você possa ser igual aquela menina que com aquelas poucas palavras, mas ela falava assim que todo mundo tinha medo dela e a menina não tinha medo. A menina tinha um olhar de amor sobre ela. E aquilo que conquistou o coração. Então é isso que a gente precisa ter. Então a gente precisa entender o que Deus espera de nós. O que Deus, usando todos esses homens, usando a história de Israel, o que Deus quer de nós? E, gente, de verdade, depois que a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa a ter entendimento, a gente não quer saber de mais nada. Nada mais tem tanto valor. A gente só quer cada dia mais se parecer com esse Jesus. A gente quer cada dia mais servir a esse Deus maravilhoso, servir e entender, Senhor, qual é o meu propósito? Porque a Bíblia, gente, ela não parou, não é que ela não parou de ser escrita, mas a Bíblia continua, a história da Bíblia continua conosco, comigo, com você. Todas nós temos uma história e todas nós vamos dar conta de tudo que a gente fizer nessa terra. Amém? Eu me agrado e me alegro de estar aqui com vocês e eu queria orar para a gente entregar esse tempo e fechar essa aula, tá bom? Eu espero que tenha sido produtiva aí para vocês. Vocês podem reassistir quando quiser, né? Se tiver alguma dúvida. E também pode conversar comigo lá no WhatsApp, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui na tua presença. Quero te dizer, Pai, que é real essas palavras, que quando eu digo que quanto mais eu te conheço, mais eu quero te conhecer, e nada tem tanto valor nem tanto sentido como viver para ti, como conhecer a ti, como entregar a minha vida ao Senhor e ver o Senhor, Pai, como o Senhor é. E não como as pessoas tantas vezes disseram para mim, mas eu mesma conheci o Senhor com os meus olhos. Isso é muito bom. Eu quero pedir para que o Senhor também possa fazer isso na vida de cada uma dessas alunas, que elas também possam conhecer o Senhor como o Senhor é. Assim como Jó disse, né? Eu conheço o Senhor agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando a gente estuda a palavra, é isso que acontece. Os nossos olhos começam a te ver. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu sei que o Senhor se fez presente, a presença do teu Espírito Santo estava aqui. Eu te louvo por isso e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo para vocês e até semana que vem.